Vamos começar agora a parte das fórmulas de pesquisa e referência. Elas vão estar aqui dentro dessa parte aqui, pesquisa e referência. As duas principais, que é por onde a gente vai começar, é o PROC-CV e o PROC-H, ou também chamados como PROC-V e PROC-H. Basicamente, eles fazem como você procura um nome numa lista telefônica. Você vai procurar o nome da pessoa na coluna da esquerda. Quando você encontra, você olha na coluna da direita o telefone correspondente. Basicamente, ele está fazendo um PROC-V. As duas funções possuem a mesma estrutura. Então, vamos dar uma olhada aqui. O PROC-V e o PROC-H, eles começam com o primeiro argumento sendo o valor procurado. Ou seja, no nosso caso aqui, vai ser o nome. Depois temos que indicar aonde ele vai encontrar os valores correspondentes. Nesse caso, seria na tabela. Depois disso, é preciso indicar para ele em qual índice de coluna ou índice de linha que está o valor que nós desejamos. E por último, existe um critério de intervalo que pode ser falso ou verdadeiro, que seria uma busca exata ou uma busca não exata. Essa parte da busca de intervalo nós vamos falar a seguir, pois ela pode causar um pouco de confusão. Então vamos para o exemplo. Aqui nós temos duas tabelas, uma com os índices colocados nas colunas, como nome, idade, tipo sanguíneo, e aqui a gente tem os índices colocados nas linhas. Então a gente tem aqui nome, idade e tipo sanguíneo colocados em cada uma dessas linhas. Normalmente as pessoas optam por fazer os índices colocados em coluna para facilitar a visualização. Só que às vezes temos tantos índices que fica complicado você colocar em colunas. Fica visualmente mais fácil colocar em linhas. Só que isso vai depender do jeito que você estiver montando sua tabela e não precisa se preocupar agora. Quando você montar a tabela, você vai perceber o que vai ser mais fácil para você. Vamos então utilizar o PROC-V. A partir do nome da pessoa, a gente vai buscar o tipo sanguíneo que essa pessoa tem. Imagina que isso aqui pode ser aplicado para uma tabela gigantesca em que você tem muitas linhas e muitas colunas. Dessa maneira, você vai pesquisar muito mais rápido. É assim também que, basicamente, um sistema de supermercados trabalha. Todos os itens têm um código que vai ter a quantidade de estoque, o valor e etc. E quando você faz uma compra, ele busca o nome daquele item. Então, em vez de você ter o nome certinho do produto, você só tem um código formado por alguns números. E a partir daqueles números, você consegue pegar qualquer informação do produto. Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo e vamos praticar. Vamos escolher, por exemplo, o nome Maria. E a partir dele, a gente quer buscar o tipo sanguíneo. Bom, como aqui a gente escreveu, estamos trabalhando com valores em coluna. Então, vamos utilizar o PROC-V, que o V é de vertical, ou seja, de colunas. Então, temos aqui o PROC-V. Começamos, então, com o valor procurado. O valor procurado será aqui em cima. Poderia também estar escrevendo direto o nome Maria. Só que, como eu já disse em outras aulas, dessa maneira, alterar uma célula é muito mais rápido e muito mais fácil do que alterar uma fórmula. Por isso, sempre que for possível, optem por deixar a célula com a informação, não dentro da fórmula. Então, vamos continuar. Ponto e vírgula para a gente determinar para o próximo argumento. E temos, então, a matriz tabela. Bom, aqui vai a primeira dica. A gente vai selecionar essa tabela e a primeira grande informação. O PROC-V e o PROC-H, eles trabalham sempre com a informação na primeira coluna. E no caso do PROC-H, na primeira linha. Ou seja, se você for procurar aqui, por exemplo, pela idade, você não conseguiria encontrar. Ou seja, se você fosse procurar pela idade, a idade deveria ser a sua primeira coluna. Outro ponto é que ele sempre procura da primeira coluna para a direita. Ele nunca vai fazer uma pesquisa da direita para a esquerda. Esse é um dos pontos que você, ao montar a sua planilha, você já tem que estar atento a isso.
Ou seja, se você tem um código que é a partir dele que você encontra as fontes, ele precisamente tem que ser a sua primeira linha ou primeira coluna. Então vamos continuar. Temos aqui a nossa matriz tabela. O nome está na primeira coluna, que é a partir dele que a gente vai achar qualquer outra referência. Então está feita essa parte. O número do índice ou coluna. Eu já deixei ali indicado, ou seja, para o nome é 1, para a idade é 2 e para o tipo sanguíneo é 3. Como a gente está buscando o tipo sanguíneo, a gente vai usar a coluna 3. Aqui temos a parte que pode causar confusão, que é se a gente vai fazer uma correspondência aproximada ou exata. Como a gente quer exatamente o que a gente está procurando, a gente quer procurar Maria e quer que ele encontre exatamente esse nome Maria, a gente vai usar o falso. Outro ponto que você pode perceber é que ele está entre colchetes, ou seja, ele é opcional. Porém, se você não marcar nada, ele, por padrão, ele ativa a opção verdadeira. E normalmente a gente sempre está buscando falso. Então sempre tenha atenção a esse ponto. Então, como eu quero o falso, eu seleciono com o direcional, aperto o meu tab e ele já ativa, assim como você também poderia escrever o termo falso. Então vamos fechar aqui e ver o que ele encontra. Ah lá, temos então que o tipo sanguíneo de Maria é O. Se a gente estivesse trabalhando com um banco de dados gigantesco, isso ia cortar muito tempo da nossa pesquisa. Então vamos aqui, como se a gente estivesse trabalhando no PROC-CH. O nome, vamos manter aqui então o mesmo, Maria. O tipo sanguíneo vamos escrever aqui, só que em vez do PROC-V, vamos usar o PROC-H. O valor procurado está aqui na célula de cima. Bom, a matriz tabela continua aqui, correto? Sempre atentando que a primeira linha, neste caso, seja a linha aonde eu estou buscando meus valores. Então, ponto e vírgula. E agora o número do índice da linha. Bom, o tipo sanguíneo é a linha 3. Então, vamos manter aqui linha 3. E a pesquisa vai ser falsa, ou seja, vai ser uma procura exata. Ele vai procurar o nome Maria. Caso ele não encontre, ele vai retornar para você que a função deu erro. Pronto. Tivemos o mesmo resultado. E o bom disso é que isso se torna dinâmico. Se a gente viesse aqui e estivesse procurando outro paciente ou outra possível doadora, a gente colocaria aqui Carla e pronto, temos aqui o tipo sanguíneo dela. Assim como se a gente mudasse para Valkyria, teríamos o tipo sanguíneo. O PROC-V e o PROC-H é uma das funções mais utilizadas pelas pessoas. Inclusive, muitas oportunidades de emprego exigem como pré-requisito que você tenha trabalhado com o PROC-V e o PROC-H, porque ele é uma das medidas que as empresas mais utilizam para buscar dados. Por isso, a gente vai trabalhar com bastante informação aqui, para que tenhamos o máximo de treinamento, para que isso seja um tema que esteja totalmente dentro do seu aprendizado.